Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Roberto Delano e sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal de fotografias, onde o tema principal é não só fotografia, mas também edição de imagens. E olha só pessoal, eu estou começando um quadro novo aqui no canal, onde eu vou responder as dúvidas da minha audiência, tá bom? Perguntas que os meus inscritos deixam no meu canal, deixam no Instagram, e também as perguntas dos meus alunos que eles fazem diretamente comigo, tá bom? Os alunos do meu curso Fotografia Definitiva, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, deixar aí nos comentários, eu vou fazer o possível para responder lá, e também vou selecionar aí algumas para responder em vídeo, pode ser que eu selecione as suas, tá bom? Eu já separei algumas aqui, tá aqui no meu monitor secundário, tá bom? Eu não vou revelar o nome das pessoas, porque como esse é o primeiro, eu também não perguntei se podia, então melhor não comentar aí a respeito do nome, tá? Se caso você deixar uma dúvida aí, fizer questão que eu fale seu nome, coloca lá entre parênteses, olha Roberto, fala meu nome, tá? Pode falar meu nome, tá bom? Olá, tudo bem? Eu estou fazendo essa rápida interrupção aqui para dar um recado importante para você. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para se inscrever na minha lista VIP de comunicação. E através dessa lista você será avisado de novos conteúdos aqui do canal. E ao se inscrever na lista, olha só que legal, você vai ganhar na hora o meu e-book Fotografia Descomplicada. Um livro digital onde você vai encontrar um conteúdo muito bem elaborado sobre fotografia manual. Mas atenção, ao se inscrever na lista, será enviado um link de confirmação de cadastro para o seu e-mail. E você precisa clicar nesse link para efetivar o seu cadastro e desbloquear o seu e-book Fotografia Descomplicada. Beleza? Então, eu já separei algumas aqui e eu vou dar as respostas. E é legal isso aqui, pessoal, porque às vezes, respondendo só lá, as pessoas não leem, né, lá nos comentários. Só a pessoa que perguntou vai ler. E eu respondendo em vídeo, eu posso atingir um número bem maior de pessoas, né? Às vezes a pessoa tem a mesma dúvida, porque são dúvidas que, no geral, elas são bem comuns, né? E aí pode esclarecer a dúvida aí de uma galera muito maior fazendo aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou aqui na minha... Deixa eu puxar mais esse mouse aqui para ficar fácil. Eu vou aqui selecionar a minha primeira. E olha só, deixaram essa pergunta no YouTube, tá bom? Roberto, fiz um ensaio no pôr do sol e a maioria das fotos ficaram sem foco. Você poderia me dar uma dica do que fazer nesse tipo de foto? Então, olha só, ele fez um ensaio fotográfico, né? Fotografou pessoas no pôr do sol. E aí, a foto ficou sem foco, né? Então, o que acontece? Quando você vai fotografar no pôr do sol, você tem um objeto de primeiro plano, que são as pessoas, né? Que no caso ele estava fazendo um ensaio, e você tem uma luz forte no fundo, uma luz muito forte. E quando você tem uma luz muito forte no fundo, o seu primeiro plano ele está com sombra para a câmera, né? Está escuro a parte onde você tem que fazer o foco. E a câmera precisa de luz para focar, tá? Se não tiver luz, ela erra o foco. E quanto menos sensível o sistema de foco, mais ela tende a errar. Então, para você fazer uma foto nessa situação e não perder o foco, tem que ter luz no primeiro plano. O que você pode fazer aqui numa situação dessa? Você pode fazer o seguinte. Você pode pegar um LED, esses LEDs de filmagem, e pedir para o assistente iluminar o primeiro plano aqui, tá? As pessoas que você vai fotografar. Aí você tem uma luz aqui e o sistema de foco vai acertar aquele foco, porque ele vai enxergar onde ele está focando. Ou uma outra opção é você, quando for fazer o enquadramento e fazer o foco, não deixar muito espaço de luz
na imagem. Então, por exemplo, você vai colocar a pessoa na regra dos terços, né? Então você deixa a pessoa aqui num canto da imagem e o centro da câmera está pegando o pôr do sol lá no fundo. Se você tentar fazer o foco dessa forma, vai sair errado. Porque a luz forte do fundo está predominando na cena. Então o que você faz? Você deixa no meio assim, tenta esconder o máximo de luz e deixar só a pessoa na frente, faz o foco e reenquadra. Porque aí você tem a parte maior da cena predominando ali onde você vai fazer o foco, a pessoa que você vai focar. E não tem muita luz entrando na cena, tá? E se tiver um parasol na lente, nessa hora, melhor ainda, tá bom? Porque aí a câmera vai enxergar aquele objeto que está sendo ali o primeiro plano, porque ele está preenchendo a tela. E aí também a chance de acertar o foco é maior. Mas se você tentar brigar com a luz de fundo, o foco vai sair errado, tá bom? Vamos lá para mais uma dúvida. Olha só, pessoal. Eu selecionei aqui um comentário que as pessoas fazem. Não é nenhuma pergunta, é um comentário que algumas pessoas fazem em alguns vídeos meus de Photoshop, tá? As pessoas questionam por que eu uso o Photoshop em inglês. Eu vejo muito questionamento. Pô, Roberto, por que você não faz o tutorial em português? Nós estamos no Brasil, faz em português. Olha só, galera. O Photoshop em português, ele tem uma limitação, não no Photoshop em si, mas quando você vai buscar conteúdo de aprendizado. Enquanto você está no nível básico do aprendizado, você está aprendendo ali as ferramentas básicas, você está aprendendo a remover um fundo, você está aprendendo ali um tratamento simples de pele e tal, você encontra bastante material em português. Mas quando você começa a chegar num nível intermediário e avançado, acabam-se os materiais em português. Existe muita informação preciosa, valiosa e avançada na internet a respeito de Photoshop, mas tudo em inglês. Você vê fotógrafo russo fazendo tutorial em inglês, você vê fotógrafo da Indonésia, que tem um fotógrafo muito bom lá, tá em inglês. Qualquer parte do mundo, qualquer fotógrafo de qualquer parte do mundo, eles fazem o tutorial usando o Photoshop em inglês. Por quê? Porque é mais fácil, gente. E não é difícil usar o Photoshop em inglês. É fácil. Depois que você acostuma, você não consegue usar o Photoshop em português. Porque tem muita tradução que não tem a palavra na língua portuguesa e eles acabam adaptando aí a outras palavras e fica um termo estranho. E às vezes, quando faz a tradução, às vezes uma palavra muda o tamanho e aí a ferramenta não redimensiona, dá uns bugs meio louco aí também no Photoshop. Então eu aconselho você a usar o Photoshop em inglês. Bota o Photoshop em inglês aí e vai se acostumando, porque você não tem a intenção de fazer sempre o básico, né? Fazer sempre o arroz com feijão. A intenção de todo mundo é crescer. E vai chegar uma hora que para crescer no Photoshop vai ter que ser em inglês, tá bom? Vai ser muito difícil no português, beleza? Vamos aqui para mais uma. Olha só, pessoal, essa dúvida aqui é bem interessante, tá? Isso aqui é de uma aluna minha e isso acontece com muita gente, tá? Eu vejo muita gente penando com isso aqui, inclusive eu, no começo da fotografia, também apanhei disso aqui. Olha só. Nós conversamos, né, via chat. Bom dia, professor. Fui fotografar um aniversário e a iluminação estava muito ruim. Por que quando vamos fotografar a velocidade fica muito baixa? Nessa situação, no caso, né? Acaba que a velocidade baixa sai borrado porque a criança movimenta muito. Então, ela foi fotografar um aniversário infantil e a velocidade estava ruim de luz, né? Iluminação ruim. A velocidade acabou ficando baixa e borraram-se as fotos. E aí eu respondi, bom dia, você estava fotografando em modo automático? Porque no modo automático faz isso, né? Aí ela disse, não, é em manual mesmo. E aí eu perguntei, ficou com quanto de velocidade? Ficou com 1,10.
E por que você deixou com um 10? E ela respondeu, para o fotômetro ficar no meio. Aqui nessa resposta eu já matei o problema dela. Porque eu já passei por esse problema e eu já vi muita gente passar. E aí eu fiz a última pergunta só para ter certeza do que eu ia responder para ela. Você usou flash? Não, não. Então o que acontece, pessoal? Nós aprendemos que nós devemos deixar o fotômetro no meio para fazer a fotometria. E realmente isso é verdade, o fotômetro tem que ficar no meio para você fazer uma foto bem exposta, tá? Pode dar uma variadinha ali, um pouco para mais, um pouco para menos, mas é coisa pouca, tá bom? O fotômetro não é 100% preciso, mas a via de regra, nós devemos deixar sempre o fotômetro no meio, tá? Só que quando acaba a luz, quando a luz vai abaixando, a câmera tem um limite. Então você vai baixando a velocidade, você abre a lente ao máximo, você sobe o ISO e vai perdendo luz, você vai baixando a velocidade. E vai chegar um ponto em que não dá para baixar mais a velocidade porque vai acontecer isso, vai borrar. Para você fotografar crianças em uma festa, você precisa de pelo menos 1,125 de velocidade. Senão borra. A 1,80 já borra. Só que o fotômetro não vai obedecer. Você vai deixar com 125 e o fotômetro vai ficar lá embaixo. E aí, o que fazer nessa situação? Gente, não tem remédio, é flash. O flash foi feito para isso. Se você vai fotografar em ambiente com pouca luz, aniversário, casamento, qualquer coisa que seja aí, e não tem luz suficiente para dar a fotometria, para deixar o fotômetro no meio com pelo menos uma velocidade de 1,125 ou 1,200, pelo menos 1,80 aí se for retrato parado, tem que botar o flash aqui, tá bom? E aí quando você bota o flash, esquece o fotômetro, tá? Eu vejo muita gente coloca o flash e ainda assim quer deixar o fotômetro no meio. Aí o flash não está servindo para nada. Então quando você encaixa o flash aqui em cima, aí você passa a... Não é ignorar, tá? Mas não dar tanto ênfase ao fotômetro, tá bom? Porque não adianta nada. Se o fotômetro for ficar no meio, é besteira usar o flash. Você está dispensando o flash. Botou o flash é uma luz auxiliar. É para jogar a luz onde não tem, para que você não precise deixar a fotometria no meio. Então botou um flash aqui, esquece o fotômetro. Se o flash for em TTL, ele já vai calcular a carga e já vai iluminar ali e você pode ignorar o fotômetro. Aí você sobe a velocidade, vai subindo, vai subindo. Chegou ali um 125 em aniversário infantil, se tiver com flash em TTL, você vai clicar e vai ver que a foto fica boa. Não fica tremida e não fica escura, tá bom? Então, gente, vai fotografar em local sem luz, tem que usar o flash, tá? Uma outra opção é usar uma lente clara, como por exemplo uma 50mm f1.8. Mas mesmo assim, você pode abrir ao máximo e chegar em uma situação que ainda não seja suficiente. Então não tem como encarar eventos, aniversários, casamentos, eventos corporativos sem o flash, tá? É loucura tentar fazer, porque pode ser que dê certo com uma lente clara, mas pode ser que a luz caia tanto, por exemplo, na hora dos parabéns que apaga tudo, e aí você não tem para onde correr, né? As fotos vão ficar tremidas se você deixar a fotometria, tá bom? Então, não pode baixar para 1,10, porque vai tremer mesmo, e para compensar precisa ter o flash. Botou o flash aqui, esquece o fotômetro, tá? Vai na luz do flash, tá bom? Bom, vamos lá para a próxima dúvida. Vou rolar aqui a tela para baixo. Essa aqui também é interessante. Muita gente também peca um pouco aqui nessa dúvida. Também é de um aluno, tá? Professor, por que quando eu dou zoom na imagem no Photoshop, ela fica com qualidade baixa? E aí eu pedi para ele tirar um print e me mandar, né? Dessa qualidade baixa. E é o seguinte, ele estava dando um zoom de 200% na imagem. Então é o seguinte, pessoal, quando você, por mais que a sua câmera tenha um número alto de megapixels, né, por maior que seja a imagem, por mais qualidade que ela tenha, quando você passa dos 100% de zoom,
a imagem começa a se degradar, mas ela não está se degradando na verdade, é só a sua visualização que está extrapolando o limite da imagem, tá? Então tudo tem um limite. E aí quando você amplia muito essa imagem, quando você passa do 100%, aí, por que acontece? O 100%, o que é o 100%? O 100% é o tamanho máximo de ampliação da imagem. Então quando você bota a imagem lá no Photoshop ou no Lightroom, ele tem a opção de você dar o zoom em 100%. Você dá o zoom em 100%, ele vai ao máximo de acordo com o seu monitor. Até ali não pode degradar a imagem. Então esse 100% é o tamanho que você vai ver numa impressão grande, né? E até aí tudo bem. Quando você passa do 100%, aí você começa a extrapolar o limite. E aí o que acontece? Começa a aparecer a degradação de pixel na imagem. E aí você vai dando mais zoom e aqueles pixels vão aparecendo, a imagem vai ficando pixelada. Essa palavra nem existe, mas aí a gente usa ela no meio fotográfico. A imagem vai ficando pixelada, pixelada e vai ficando feia e vai dando aquele aspecto. Mas a imagem não está degradada. É só a sua visualização referente ao seu monitor. E quando você volta ela ao tamanho normal, ela fica boa, tá bom? E às vezes a pessoa faz uma foto, um retrato com a pessoa bem afastada, bem lá no fundo, e quer puxar o zoom para fazer um tratamento de pele ali no Photoshop e acaba extrapolando 100%, vem para 200%, 300%. E aí não tem jeito, vai ficar bem feio mesmo, porque a pessoa está longe e você tem que ampliar muito, a pessoa está pequena no quadro. Diferente de quando você faz uma foto de rosto da pessoa, um close, e aquele rosto fica bonito ali na foto. Aí você vai fazer o tratamento de pele, fica fácil, fica legal, né? Fica tudo belezinha. Mas por quê? Porque já preencheu o quadro e você não precisa dar muito zoom. E a pessoa que está longe, que você fotografou distante, ela vai, para preencher o quadro ali, para você poder ver os detalhes da pele, do olho e tal, você vai ter que trazer muito perto. E se extrapolar o 100%, acaba no monitor tendo esse aspecto degradado da imagem, tá? Mas na realidade a imagem não está degradada, tá bom? Vamos aqui para mais uma. Vamos lá. Um amigo está vendendo uma lente 85mm com fungo bem abaixo do preço. Será que vale a pena? Poxa vida, hein, galera? Comprar uma lente com fungo. Eu, particularmente, jamais compraria uma lente com fungo. Eu posso comprar uma lente toda riscada, com elemento riscado, descascada, detonada, mas com fungo eu não compro. O fungo tem gente que fala que se você manter ali a umidade baixa, ele não prolifera. Mas eu não acredito, e não é que eu não acredito, eu não arrisco. Se você colocar uma lente com fungo no meio das suas outras lentes, e esse fungo passar para outras lentes, putz, que prejuízo, né? Se passar para a câmera, então, pior ainda, porque eu já vi casos onde o fungo entra entre o filtro e o sensor, e para limpar aquilo, para descolar o filtro do sensor, não é uma tarefa fácil e não fica barato. Outra coisa, dependendo da lente, você manda limpar, né? Se for uma lente barata não compensa, porque o preço que a assistência vai cobrar para desmontar aquela lente e limpar vai custar o preço da outra lente. Se o fungo estiver em um elemento no meio, pior ainda, porque tem que desmontar toda a lente e de repente, na montagem, alguma coisa fica descalibrada e nunca mais sua lente fica boa, nunca mais a imagem fica nítida. E também o seguinte, o fungo, você limpa, ele volta. Você limpa, ele volta. Na hora fica bom, com o tempo aquele fungo volta. Eu tenho a impressão que o fungo não morre. Você limpa, mas ele fica um resquício pequenininho lá e ele abre de novo. Então, o conselho que eu dou para a minha audiência aí, para os meus inscritos, para os meus alunos, não comprem lente com fungo,
tá bom? Não vale a pena comprar lente com fungo. Ele vai acabar aí se proliferando para demais lentes ou para câmera e putz, acaba sendo um prejuízo maior. Então, às vezes a lente está barata lá, você acaba, tá bom de preço, eu vou comprar. E acaba comprando uma lente aí que vai te dar mais dor de cabeça do que alegria. Tá bom? Vamos aqui para mais uma dúvida. 85 com fungos. Professor, meu foco é imóvel. Qual lente você indica? A 1750 f2.8 ou a 1022? Olha só, eu já respondi isso para ele, né? Mas se o foco dele é imóvel, eu recomendo a 1022. Porque o que acontece? Uma lente 1750 que começa em 17, ela é uma lente que tem um certo grau de abertura quando você deixa em 17. A 1022, que começa em 10, ela vai abrir muito mais. E como ele vai trabalhar com imóvel, ele tem que entrar dentro de um cômodo e fotografar. Quanto mais abertura de ângulo ele tiver, melhor vai ser aí as suas fotografias, né? Mostrar mais para o cliente. Então, sem dúvida nenhuma, aqui nesse caso, a 1022 é melhor. Tá bom? Bom dia, professor. Vou fazer meu primeiro aniversário infantil. Quantas fotos você acha que devo entregar? Todas. Eu acho que você deve entregar todas. Eu entrego todas. Primeiro, eu faço uma seleção, né? Eu faço ali uma triagem. Eu tiro as fotos que estão ruins e as fotos que sobram eu entrego todas. Aniversário infantil, casamento, esse tipo de evento, eu não coloco o número limite, tá? Quando eu fecho o contrato, eu falo para as pessoas, ó, aniversário vai dar uma média de 200, 250 fotos. E quantas fotos der, serão entregues para você. Casamento aí 800, 1000 fotos, depende de quanto fotógrafo, vai tudo para o cliente, tá bom? Eu não... Em ensaio, eu até limito os pacotes com números de foto, mas eventos eu não limito, não. O cliente pagou, as fotos são dele, tá bom? Vamos lá para mais uma aqui. Olá, Roberto, vou comprar minha primeira lente, além da lente do kit. E a lente que cabe no meu orçamento é a 50mm f1.8, a famosa cinquentinha. Qual a real vantagem dessa lente sobre a lente do kit? Olha só, pessoal. Qual a vantagem da cinquentinha sobre a lente do kit? É a luminosidade. A 50mm, acho que eu tenho uma aqui, só que essa aqui é da Nikon e essa aqui é Canon, mas dá para entender. A 50mm, a abertura dela é de f1.8, enquanto a lente do kit, a abertura dela é de f5.6 em 50mm, que é equivalente aqui. Então, de f1.8 para f5.6 é muita diferença de abertura. Lembra que eu falei lá naquela dúvida a respeito de fotografar as crianças e ficou tremida? Com uma lente f1.8 você consegue abrir mais, ter mais claridade na imagem e subir mais a velocidade. Então essa é uma das vantagens, ela é mais clara, você consegue trabalhar com uma velocidade mais alta ou com um ISO mais baixo. E uma outra vantagem que eu acho assim fenomenal é o desfoque de fundo, né, galera? A lente do kit não desfoca fundo. É muito difícil, fica um desfoque fraco, um desfoque feio. Agora isso aqui não, aqui você bota f1.8, f2.2 e faz um retrato de meio corpo, o fundo derrete. O fundo fica extremamente desfocado. Por quê? Por conta da abertura do diafragma. E também a nitidez dessa lente aqui é maior. Você, por exemplo, nós temos o ponto máximo de nitidez, né, da lente em torno de 2 pontos mais fechado do que a sua abertura máxima. Então, para mim ter a nitidez máxima aqui, da lente do kit, eu vou ter que colocar aí pelo menos um f8, f9, que já é extremamente fechado e extremamente escuro. Aqui, para mim ter a nitidez máxima, em f2.8, f3.5 já está arrebentando a nitidez, está aquela nitidez absurda, o que é uma abertura
ainda muito grande, né? Ainda bem iluminado, digamos assim, né? Uma abertura bem luminosa. Então, não tem comparação, tá? A 50mm f1.8 é bem melhor aí do que a lente do kit, tá bom? Então, se vocês puderem, comprem uma 50mm f1.8 e tem tanto da Nikon quanto da Canon, tá bom? E tem aí também as Yongnuo, outras marcas que eu não sei dizer para vocês se vale a pena. A da Canon e da Nikon eu recomendo, tá legal? E vamos para mais uma dúvida aí da galera. E essa aqui é a última, tá, pessoal? Baixar aqui. Olha só. Roberto, eu tenho uma câmera super zoom de 30x da Fuji. Estou querendo partir para o mundo das DSLR. Que lente eu preciso para conseguir um zoom equivalente a 30x em uma câmera da Canon ou da Nikon DSLR? Olha só, pessoal, ele tem uma câmera compacta, aquela super zoom, né, de 30x, que é um zoom muito grande, bastante zoom. Eu sei que tem até maiores aí, né? Parece que tem até 60x. Mas ele tem uma de 30 e ele quer comprar uma DSLR com uma lente que tem aí aproximadamente 30x de zoom. Olha só, pessoal, isso é um assunto um pouco mais complexo, tá? Eu vou explicar aí de uma forma que vocês vão entender e para isso eu vou precisar da minha calculadora. O que determina o número X de zoom, né? A representação lá de número X. É o alcance entre o mínimo e o máximo da lente. Então, por exemplo, eu tenho essa lente aqui, uma 18-55, a lente do kit. Ela vai de 18 até 55. Quantos X de zoom tem nessa lente? Olha só, galera, você não vê muito falar de X quando você parte para o mundo das câmeras DSLR, das mirrorless, tá? Você vê aí mais o termo distância focal, 18-55, 55-250, 70-200, e quase ninguém fala de zoom, mas há uma dúvida que quem está chegando, quem está saindo daquelas câmeras ali super zoom, que nem no caso dele, é uma dúvida muito comum. Então, vamos descobrir quanto de zoom tem aqui na 18-55. Eu pego o 55, que é o range final da lente, e divido pelo range inicial, que é o 18, pois ela é uma 18-55. Então, nessa lente aqui eu tenho 3x de zoom, porque 55 dividido por 18 dá 3, um quebradinho, mas o quebradinho a gente ignora. Então, essa lente tem 3x de zoom, a 18-55 tem 3x. Só que ele quer uma lente que tenha 30x. E será que essa lente existe? Vamos descobrir. Eu fiz aqui uma pesquisa antes de responder aqui quando eu peguei essa pergunta, para saber aí mais ou menos as lentes que vão se aproximar do que ele quer. Então, olha só, eu encontrei a Sigma 18-300. Essa Sigma, se a gente dividir os 300 por 18, eu tenho que usar a calculadora porque eu sou ruim de matemática, tá, galera? Vai dar 16. Isso significa que essa Sigma 18-300 tem 16x de zoom. Essa foi a lente que eu encontrei com o maior zoom disponível, do range menor, que é o 18, até o range maior, que é o 300. Então ela tem 16x. Depois tem a Sigma 50-500. Essa não preciso para fazer a conta, né? 500 dividido por 50 é 10. Então essa Sigma ela tem 10x de zoom. Só que ela alcança uma distância maior porque ela termina em 500. Enquanto a outra que tem 16 termina em 300. Só que como ela começa em 50, e eu vou dividir o 500 por 50, vai dar 10. E como a outra começa em 18,
e eu vou dividir o 300 por 18, vai dar um número maior, que é 16, tá? Então, a Sigma 18300 tem um zoom maior, tem um zoom de 16x. Tem a Tamron 18270, vamos lá, 270 dividido por 18, dá 15x. Essa Tamron 18270 tem 15x, tá? As lentes de marca, a Canon tem uma 18200, 18200 vai dar 11x, e a Nikon tem uma 18250, se eu não me engano, tá? Mas eu não tenho certeza. 250 dividido por 18 vai dar 13. Mas eu não tenho certeza se essa lente existe, tá, pessoal? Se alguém souber aí se existe ou não, deixa nos comentários, tá? Eu não lembro se é 18200 ou é 18250. É uma lente nova. Então o que acontece? Bom, ele quer uma lente que tenha 30x para uma câmera DSLR. E infelizmente essa lente não existe. A maior lente que eu encontrei foi a Sigma 18300, que dá 16x. Então quem está vindo desse mundo de compacta super zoom tem que ter em mente que, se você quer ter aquele alcance que você tinha na super zoom, na DSLR, você vai ter que comprar várias lentes. Você vai ter que comprar uma 1750, depois uma 50-150, depois você vai comprar uma 150-500, depois uma 500 para frente. Tem que ser várias lentes para cobrir aquele range com qualidade. E isso aí, ó, prepara o bolso, porque não é fácil, é caro mesmo, tá bom? Então é isso aí, galera. Quem está chegando do mundo compacta, aqui a realidade é outra. Você tem muita qualidade, mas tem pouco zoom, tá bom? Essa é a regra. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa nova série de vídeos. Deixem nos comentários aqui do vídeo as suas dúvidas. Eu vou fazer o possível para responder. E quem sabe aí eu também não seleciono algumas pessoas para a gente conversar aí pelo Instagram, né? Aí a gente bate um papo sobre fotografia e eu respondo aí as suas dúvidas direto lá ao vivo no Instagram, tá bom? E aí a gente faz isso em live, que também é muito bacana, é um projeto que eu também quero tocar para frente aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até mais.